Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Esta semana vamos olhar para a Associação Senado Dom Dinis de Odivelas, é uma associação cívica de direito privado que tem como objetivo a reflexão sobre as necessidades da comunidade odivelense no médio e no longo prazo. Ligados à sua fundação, à fundação desta associação, estão odivelenses com larga experiência política, também com larga experiência cívica, em ambos os casos no município, que se juntaram para intervir na sociedade local através de ações que visem o bem-estar dos municípios, de modo a afirmar Odivelas como uma marca de referência. Ora, para ficarmos a conhecer melhor a Associação Senado Dom Dinis, convidamos para esta edição de Conversas com Alma Joaquim Lourenço, que preside a sua direção e nos vai ajudar a conhecer melhor a Associação Senado Dom Dinis, mas também nos vai aqui ajudar, já agora e fazendo jus à missão da Associação, nos vai ajudar a refletir sobre algumas questões que se prendem com Odivelas. Antes de mais, agradeço, Joaquim, a disponibilidade para esta nossa conversa. Começava por perguntar como é que surgiu esta ideia da Associação Senado Dom Dinis de Odivelas. Como é que tudo isto começou? Já lá vão uns anitos. Sim, isto começou mais ou menos as primeiras conversas, 2016, 2017, e essencialmente partiu de um grupo de pessoas que esteve na gênese da fundação do Conselho de Odivelas e, como o Luís falou muito bem, muito ligado à política local e também à intervenção cívica no Conselho. E achava-se, e continua, e portanto, digamos, a ideia em si da missão do Senado, ela está ainda muito bem elencada na sua gênese, porque nós tínhamos um conceito na altura, que era Odivelas precisa, portanto, todos nós tínhamos esta frase-chave, precisa de evidenciar um marco comum identitário, que é projeto no futuro, livre do ónus de ser uma urbe às portas da capital. E, de facto, isto, apesar de terem passado, estamos a falar de 2017, que começaram as primeiras reuniões, a escritura viria a ocorrer no dia 5 ou 6 de janeiro de 2018, mas, de facto, este conceito já existia e ainda não se alterou significativamente, porque a verdade é que nós continuamos a funcionar como um local onde são despejadas pessoas, porque não tem mais outro local para ir. Temos a problemática de que a situação de vir cada vez mais pessoas, que são bem recebidas, como é natural, nós devemos receber toda a gente bem. A verdade é que isso faz com que a ligação ao local, digamos, ao local Odivelas, de que se fala muito bem, o orgulho odivelense, de facto, não existe. Grande parte da população não é originária de Odivelas. Eu não sou originário de Odivelas, mas à semelhança de muitos outros odivelenses, eu sinto-me, apesar de ser do Norte, sinto-me muito mais odivelense do que no meu próprio local de nascimento. Mas para isso nós temos que arranjar formas que obrigar é um bocado deselegante, mas que sensibilize a população para a importância de nos unirmos e criar uma identidade própria do Conselho. E essa identidade, nós temos-la com muita facilidade. Eu, de repente, veio-me à cabeça e lembrem-se de Óbidos. Óbidos é apenas uma terriola que toda a gente no país, até internacionalmente, é conhecido só por causa do chocolate. Nós temos o rei Dom Dinis, que é um exemplo nacional, é, na minha opinião, modesta opinião,
o rei mais exemplar a nível nacional, porque tinha uma visão à época extraordinária. Ele sabia de marinha, ele sabia de florestas, ele sabia de população, ele era um poeta genial e, portanto, sabia das letras, criou a Universidade de Coimbra, portanto, para mim o espanto, um dia em conversa informal com pessoas que residem recentemente em Odivelas, eu perguntava se sabiam onde é que estava sepultado o rei Dom Dinis. Vocês não vão acreditar. As pessoas não sabiam que o rei Dom Dinis está sepultado em Odivelas. E, infelizmente, se hoje formos perguntar na rua, pararmos aí e perguntar, olha, disseram-me que está aí o rei Dom Dinis, pode-me dizer onde é que está? Ninguém sabe. Uma grande parte da população não sabe. Não é possível que no século XX, em pleno século XXI, com um potencial como este, ele não seja aproveitado. Não é necessário nada do outro mundo, quer dizer, provavelmente um colaborador da Câmara, eu sei que isto é feito também, mas é assim, nós não vamos entrar naquela onda de a gente desenrasca aí umas coisas, o Tuga é muito assim, desculpem lá a minha forma de falar, mas cada vez me está a incomodar mais, porque nós estamos a ficar muito tugas. Entre a mini e o cigarro, pouco mais é necessário. Nós já não estamos propriamente em 1960. Talvez uma televisão para ver futebol. Já nem vou por aí, porque então pronto, entramos nos Fs e aquilo volta tudo ao passado. Portanto, e de facto, eu sei que em Odivelas há programação para visita ao mosteiro com um número determinado de pessoas, mas são 2 vezes por mês. Não quero mentir, mas tenho a ideia de que é isso que eu vou acompanhando. São 2 vezes por mês. Os grupos não podem ser muito grandes, porque a determinada altura também a qualidade, digamos, da informação que passa também não tem grande qualidade. Isto não pode. Isto é um bocado de circo. Portanto, são criadas estruturas, mas sem um objetivo. E nós, como Senado, o nosso objetivo inicial era isso. Nós queremos ser odivelenses de gema. Temos a Marmelada, temos o Dom Dinis, não há dúvida que tenho que reconhecer, fez-se o Jardim Botânico, que infelizmente já desapareceram quase as plantas todas, portanto, realmente a estrutura está lá, os 6.000 e tal metros quadrados, mas as plantas estão, a breve prazo, desapareceram na totalidade. Portanto, de facto, nós temos, estou-me a lembrar da Igreja da Póvoa, que é lindíssima, nós temos potencialidades, mas de facto não as utilizamos. E não é só construindo. Aqui, de facto, é necessário ir criando, digamos, mais urbanização, mas também um bocado de consenso. Consenso que se pode criar à volta do Dom Dinis, aliás. Exatamente. O Senado começou por se ligar a Dom Dinis com a designação. Dom Dinis, que pode ser um dos polos de união entre todos, para que se construa aquilo que falava há pouco, aquele orgulho odivelense que não existe, mas que muito bom seria se o conseguíssemos incentivar. Nesse âmbito, eu posso dizer que, de facto, nós começamos com garra e grandes projetos, como é do conhecimento, como é o caso dos benefícios sociais para os bombeiros, Exato, esse foi o primeiro projeto. Sim, da esquadra da PSP e também estrutura física, mas também a divisão da PSP para Odivelas. Tivemos o cuidado de verificar que Odivelas iria ser prejudicado com as novas alterações ao Metropolitano de Lisboa, mas a verdade é que mesmo fazendo isso, tentando chegar diretamente ao Primeiro-Ministro, aos Ministérios, havendo vontade e trabalho feito por nós nessa altura, digamos que a boa vontade sempre existiu, como eu costumo dizer, boa vontade está ao inferno cheio. Mas a obra, todo o trabalho que nós tivemos, a obra realmente que vimos foi zero. É triste dizer isto, mas é a verdade. E então nós viramos para, talvez, descemos à terra, digo isto com alguma tristeza, mas temos que dizer, descemos à terra e começamos, se calhar podemos começar coisas muito mais pequenas e sensibilizando as pessoas. E uma delas, por exemplo, que eu acho que foi
uma ideia que as últimas direções tiveram do Senado foi, por exemplo, nós criamos vários prémios para a população odivelense. Portanto, ela é dirigida à população. E, por exemplo, a nossa preocupação foi descobrimos que entre a população jovem das próprias escolas também não sabem que o Dom Dinis está sepultado em Odivelas. Quando a própria população jovem está a ser formada, não tem este conhecimento, é de uma gravidade, e portanto nós criamos o prémio Senado Dom Dinis Educação, e ultimamente, portanto, que já tem vários anos e que vou aqui referir, vocês vão perdoar a publicidade, mas com orgulho é muito bem patrocinado o prémio pela empresa Vaz Constrói, a quem agradeceremos sempre ao Sr. Augusto Vaz pela permanente disponibilidade para apoiar os jovens do Conselho. E depois de criarmos o prémio em si, percebemos que podíamos ir ainda mais longe. E agora nós começamos a convidar os miúdos que ganham o prémio, a integrarem a própria associação para eles próprios irem criando a identidade como odivelense. E, portanto, são coisas pequeninas, se calhar não valorizáveis, mas se pensem bem, nós temos o prémio de Senado de Educação desde 2018, estamos em 2024, nós temos 6 jovens com médias entre 18 e 20, a história e boas médias a nível do Conselho. Nós poderemos a breve prazo criar um grupo fantástico para trabalhar sobre Odivelas e as suas características. Aliás, refira-se a propósito que este prémio, que o Joaquim Lourenço estava a falar e que é atribuído pela Associação, distingue o melhor aluno de História do 12º ano entre todas as escolas do Conselho. Exatamente. E, portanto, ele tem sido um sucesso desde o primeiro dia. Também temos que agradecer, e aqui nós devemos sempre também lembrarmos que não estamos sós. Se nós quisermos criar a tal identidade que o Luís muito bem refere, de que temos que criar uma identidade odivelense, e a mim incomoda-me, apesar da gestão do Conselho, incomoda-me que não se comece neste momento, passados 25 anos da criação do Conselho, que não haja a preocupação de se criar uma identidade do Conselho. Aliás, isso devia ser transversal a todas as forças políticas, completamente, com assento na Assembleia Municipal, pelo menos. Esse é o nosso sentido, por isso é que foram criando mais, e já estão na calha novos prémios para serem criados. Entretanto, o projeto em si também tem sido um sucesso anual, porque temos que reconhecer a colaboração fantástica das direções das escolas, que nos aturam, porque depois há miúdos, porque o projeto em si, o projeto foi uma ideia genial. Acho que todos estamos apaixonados, desde as escolas ao Senado, aos próprios senadores, aos próprios associados, aos pais dos jovens, como podem imaginar, é um orgulho receberem o prémio, e nós temos de facto a criar uma ligação. Esta pode ser, por exemplo, uma forma vejam, têm pais, têm jovens, têm escolas, e de repente nós temos um grupo de pessoas da própria sociedade odivelense que pode criar esse conceito de identidade e que pode criar um futuro fantástico para as escolas. Relativamente, peço desculpa só para terminar, relativamente às escolas, é o trabalho temos miúdos realmente fantásticos, miúdos com médias extraordinárias, e tem-nos acontecido empates técnicos. E depois nós temos uma trabalheira a pedir às escolas para que nos ajudem, porque queremos o máximo de dignidade e o máximo de honestidade. Esta honestidade não é, diferenciação, mas, de ter o cuidado de não penalizar nenhum daqueles jovens. E então, depois, para conseguirmos chegar nos vários itens, vamos dizendo, então e agora qual é a média do 12º ano? E depois qual é a média da disciplina de português? E depois qual é a média, portanto, até conseguirmos chegar ao desempate técnico, exatamente. E, portanto, tem sido uma experiência fantástica que eu, não sendo da área da educação, a mim mesmo me tem apaixonado.
Muito bem. Joaquim Lourenço, para quem não está por dentro das coisas, como é que funciona a Associação Senado de Dom Dinis? Tem senadores, já ouvimos aqui há pouco, e tem associados. Exatamente. Ela na Constituição, na sua gênese, ela foi criada, a associação foi criada como inicialmente eu tinha dito, por pessoas com muita experiência política e cívica no Conselho, que é conhecido praticamente por toda a gente, a ideia inicial, a seu dono, que foi do Jorge Mendes, digamos, a gênese da ideia, embora houvesse mais pessoas com este conceito de criar a identidade do Conselho, a ideia inicial foi do Jorge Mendes, que foi propondo às pessoas que ele considerou, portanto, ele, como sabemos todos, um dos elementos da comissão de criação do Conselho de Odivelas, depois a quem se veio a juntar o Vítor Peixoto, o Hernani Carvalho, o José Barão das Neves, e portanto e mais alguns elementos, peço desculpa se estou a esquecer assim alguém, mais alguns elementos que depois foram, digamos, foi criado um grupo, uma pessoa de que eu não posso esquecer, a Manuela Ferreira, que esteve connosco, mas já numa fase em que ela estava numa fase avançada da doença, mas quis estar connosco, e que que foi, digamos, atribuído o colar postumamente à filha. Portanto, no fundo foi um grupo de pessoas a quem eu tive a felicidade de ser convidado também, e muito me orgulha de ter sido convidado também para aquele grupo de gente que toda a gente penso que respeita em Odivelas. E, portanto, a pretensão foi essa. Quando começamos a reunir, percebemos que nós queríamos criar uma identidade para Odivelas. E, palavra-chave, como é que nós vamos começar a criar uma identidade em Odivelas? Toda a gente disse, nós temos o rei aparentemente mais genial da nossa história, está em Odivelas. E, portanto, nós vamos ter como nosso patrono o rei Dom Dinis. Tudo isso começou assim, como é natural, as instituições vão evoluindo, e logo com aquela vontade de quando se arranca, todos estes projetos que começaram logo a aparecer, de facto houve muito trabalho, algumas despesas, muito trabalho, algum investimento também dos próprios bolsos, como se sabe, porque estas coisas funcionam da carolice, como sabemos, mas a verdade, e houve sempre abertura das instituições políticas e sociais, mas a verdade é que temos que reconhecer, não ultrapassou muito mais do que isso. A boa vontade Por si só não chega, muitas vezes, e o primeiro olhar, o primeiro projeto do Senado é dirigido aos bombeiros voluntários. Até hoje ainda não viu a luz do dia, continua repousado, tranquilo, numa gaveta qualquer. Em que é que consistia este projeto? Por acaso, apontei algumas ideias-chave, que era para não deixar nada. De facto, e aliás é um problema estrutural nacional, nós vamos também ir buscar ideias nacionais para também, porque os nossos problemas não são só nossos, são também da comunidade, das outras comunidades do país, e quando nós ultrapassamos não é do próprio país, os outros países têm os nossos problemas também. Infelizmente, se me permite, a sazonalidade das preocupações, porque as pessoas só se preocupam com os bombeiros no verão. No verão, pronto, exatamente. Agora, o que é que acontece é que nós começamos a perceber, não sei se as pessoas têm essa noção, de que o voluntariado era uma característica nossa. O associativismo é que o 25 de Abril criou, embora existisse um pouco antes, mas a verdade é que no pós-25 de Abril, as associações de moradores, os grupos culturais nos bairros, isso criou uma identidade nas populações que foi uma delícia. E que nós mantivemos aquilo ao longo dos anos, quase sem nos apercebermos de que essas instituições nos faziam amigos. Nós conhecíamos todas as pessoas do bairro, da rua, e infelizmente, não sei se têm essa noção, mas eu penso que as pessoas também terão isso, está a começar a extinguir-se. Hoje, cada vez mais as associações
funciona da boa vontade e da carolice e da carteira de meia dúzia de mariolas. Enquanto eles existirem. Pronto, é um pouco isso. O que é que acontece? Eu apercebi-me no interior, essencialmente no interior, cada vez mais está a acontecer que não estão a aparecer jovens para bombeiros voluntários. Portanto, é natural que, a breve prazo, isto comece também a acontecer nos centros urbanos, como nós temos 3 associações de bombeiros, e, portanto, parece-me que neste momento ainda não existe esse problema, mas é provável que venha a acontecer. Depois Sobretudo se continuarem se continuar a não haver uma carreira de bombeiro, se as condições continuarem a não ser atrativas. Mas se não se olhar para eles, portanto, muito trabalho, muita carolice, nenhum reconhecimento. Os meus cachorros, eu tenho cachorros, se os meus cachorros eu não lhes der de comer, eu garanto que eles vão embora. Portanto, as pessoas também têm os seus limites. E a verdade é que nós, tendo em vista isso, e sabendo que a maior parte dos voluntários é um pouco pelo associativismo, pela paixão, pelo que traz, o aprender, o saber novas coisas, o verificar, a verdade é que nós, como sociedade, deveríamos reconhecer o trabalho deles durante todo o ano, não é só ali quando o mês de julho ou de agosto, aquela coisa complica-se e toda a gente reza ave-marias pelos bombeiros. Mas quando chega outubro ou novembro, já ninguém mais se lembra que eles existem. A verdade é que aquela gente continua a estar presente para os acidentes, para os acompanhamentos aos hospitais, para as emergências. Eles estão. E nós, na altura, foi o nosso primeiro projeto, porque era daqueles que nós já tínhamos absorvido como sendo uma das coisas que deveria ser acompanhada a nível nacional, não só, mas a nossa intervenção seria local, e então o projeto foi direcionado, solicitando, já tendo em consideração de que se trata do Conselho, que também, digamos que em termos legais, não pode haver muitas dádivas, digamos, dentro como as dádivas, digamos, algumas compensações, melhor dizendo, algumas compensações aos nossos bombeiros. Nós fomos indo por áreas que de facto não fosse difícil para o Conselho criar esses benefícios. E então foi feito o projeto, foi apresentado ao Sr. Presidente da Câmara de Odivelas e integrava coisas do género o seguro de acidentes pessoais, que existe uma portaria própria para o efeito, a nacional, a prioridade na atribuição de habitação social em situação de igualdade, quando essas situações acontecessem, o acesso a iniciativas culturais e desportivas que fossem do Conselho, portanto, promovidos pelo Conselho ou pelas freguesias, em que houvesse pagamentos, eles estivessem isentos, digamos, são pequenos bónus que não são nada do outro mundo, mas que é uma forma de reconhecimento. A isenção de taxas de utilização das piscinas municipais, portanto, não são coisas que não fosse possível fazer. A redução da isenção de taxas referentes a licenciamentos para obras, por exemplo, na habilitação própria, inclusive houve o cuidado em função da remuneração a que existiria, digamos, os bónus. Enfim, situações que estavam na mão do município. Completamente. Portanto, é porque o que nós não precisava ficamos muito tristes, que temos que reconhecer. A nossa tristeza e um pouco, digamos, temos a nossa indignação, é que de facto não houve todos estes itens que eu agora aqui acabei de referir. Não sei se haverá mais, mas bom, pelo menos estes existem, que estão no projeto, não são assim tão difíceis de alcançar. E a verdade é que nunca saíram aparentemente do papel. Gostava também de falar da segurança. Não está cá o expert na matéria, o nosso amigo Álvaro Marcelo, que está lá em Fronteiras. Aproveito para o cumprimentar quando ele vir esta nossa conversa com a Alma. Ora bom, importaria não demorar tanto na construção da nova esquadra de Odivelas e não demorar também nada na criação de uma unidade própria de segurança em Odivelas que não tivesse misturada com Louros. São realidades diferentes, são territórios diferentes. Portanto, de facto, falta-nos aqui a pessoa-chave para falar sobre o assunto. No entanto,
de facto, e é ele que está por trás do projeto, também foi a associação que fez o projeto para a construção da nova esquadra e para a criação da divisão de Odivelas, que inclusive houve já conversas antigas sobre o assunto e havia aparentemente daquilo que, em que eu estive, nas conversas em que eu estive presente, não estava esquecida a possibilidade de existir a divisão de Odivelas. De facto, o projeto foi apresentado uma vez mais na Câmara Municipal de Odivelas, foi recepcionada pelo Sr. Presidente da Câmara, mas aparentemente mais um projeto que foi para a gaveta, com muita pena nossa. Aparentemente, acho que já existe um convênio para que, já penso que há um espaço para a construção da nova esquadra, porque eu que passo de vez em quando pela esquadra de Odivelas, eu acho que não é um desrespeito só pelos nossos agentes, é um desrespeito pela população que se dirige àquela esquadra. É qualquer coisa de inacreditável aquela esquadra e, portanto... uma esquadra do século passado, exatamente. É isso. Meados do século. Eu iria pensar em 1960, 1950, ou entre 1950 e 70 será. E acho que é uma vez mais uma falta de respeito pelos nossos agentes e pela população também que se dirige àquele local. Mas pronto. Enfim, foi outro projeto que ficou na gaveta. Andam por aí gavetas a abarrotar de projetos que não vêm à luz do dia, mas vamos falar de coisas que se concretizam. Já aqui falámos da importância que tem o conhecimento e do prémio para o melhor aluno do 12º ano, de entre todos os que frequentam as escolas do Conselho, na disciplina de História, mas não faltam também por aí odivelenses que se distinguem e que eles se calhar já conseguem sentir o orgulho odivelense e conseguem-nos, sobretudo, fazer sentir orgulho pelas prestações deles. Há um jovem que poucos conheciam e que este ano foi distinguido pela Associação Senado de Odivelas, que tem feito um trabalho notável. Depois da criação, que é a nossa, digamos, os nossos olhos, são os nossos olhos da Associação, o Prémio Senado de Educação, de facto concordamos completamente com o que está a dizer, por uma razão muito simples. Nós começamos a verificar, depois, no acompanhar do dia-a-dia do Conselho, que ainda há muita gente que se preocupa com o Conselho e que tem vontade de colaborar civicamente no Conselho. E começamos, e então nós, em reunião, decidimos que, por que não criar o Prémio Cidadania? Porque, de facto, não havendo outras compensações, aqueles tipos de compensações simples que nós temos aqui falado, pelo menos haverá alguém que reconhece de que há olhos que estão a olhar, passa o pleonasmo, olhos que estão a olhar para a população e para o seu trabalho. E verificamos que há várias associações e grupos de pessoas que se unem para tentar melhorar a vida no Conselho. E então em 2020 foi criado o Prémio Senado Dom Dinis Cidadania, que foi atribuído na altura ao grupo de pessoas que teve a lutar pelas alterações à linha amarela em 2020. Em 2021 foi atribuído ao CIPSO, aos cidadãos pelos séniores de Odivelas, que lutam pela melhoria de vida dos idosos de Odivelas, agarrando-se muito à necessidade de construir um equipamento social para a população idosa, principalmente a parte mais antiga da cidade de Odivelas, está com imensos idosos a necessitar de apoio e acompanhamento e não há onde os colocar. E ao mesmo tempo também tentar relembrar de que existia um equipamento com prestígio, e é bom que isto se diga, o que era prestigiado e que era utilizado em força pela Segurança Social em Odivelas, que chegou a ter 90 camas, e que na parte final já tinha 70, mas a 70 camas é qualquer coisa de incrível. Sempre e que 70 camas a mais. 70 camas, exatamente, sendo que é importante as associações
as instituições que trabalham no Conselho, em termos de IPSS, andará nas 200 e qualquer coisa câmaras. Portanto, é quase uma gota d'água. Se lhe somássemos essas 70 câmaras, portanto, por muito que se desvalorize estas continuávamos coisas... carentes, mas sempre eram mais 70 câmaras. Eram mais 70 câmaras, obviamente. 70 pessoas, claro, todas as pessoas têm a sua dignidade, mas multiplicar uma pessoa com a sua dignidade por 70 provavelmente seria, e não seria se houvesse boa vontade, foi algo que não existiu, provavelmente se calhar a situação tinha sido ultrapassada. E então, nesse ano foi atribuído à luta abaixos assinados para que fosse relembrado isso na Assembleia da República, foi a votação, é importante dizer que esses abaixos assinados, quer da linha amarela, quer da construção do equipamento para séniores em Odivelas, foi todo integralmente recolhido assinaturas, 5.000 assinaturas que foram recolhidas em Odivelas entre a população. Recordamos quantas assinaturas são necessárias para que um Presidente da República possa concorrer. Nós não estamos a falar no país, estamos a falar num concelho. E eu que também estive a colaborar numa das colheitas, pude perceber da boa vontade da população, do reconhecimento das necessidades do concelho. É o que nós dizemos, realmente, se houver vontade, nós conseguimos realmente criar o conceito de orgulho de Odivelas. Muito bem. E ainda, porque ainda não terminei, já agora também não vou esquecer, o ano passado há 2 anos foi a ADSO, a Associação de Dores de Sangue, portanto, e no último ano o grupo de cidadãos da Pontinha que luta pela qualidade, da Comissão do Utentes da Pontinha, que luta pela qualidade dos cuidados para a freguesia da Pontinha, e eu que conheço os equipamentos, com toda a dignidade e com muito orgulho que o Senado lhes atribuiu o prémio, porque realmente são equipamentos que estão a precisar urgentemente de reformas, à semelhança da esquadra. Eu estou-me a lembrar da Ormeira. A Ormeira aquilo é uma coisa de outro planeta, não é do século XXI e de um país que se diz moderno e primeiro-mundista, que não somos, de facto. Mas não somos de facto, não é por falta de vontade, na minha opinião, não por outra qualquer razão. Nós de facto não somos um país rico, mas se houver uma capacidade de organização e de boa vontade, se calhar conseguimos muito mais do que aquilo que temos. E portanto, vamos continuar a olhar para os grupos de pessoas que se juntam para que Odivelas tenham uma qualidade de vida e os odivelenses possam viver melhor. E, portanto, eu estou a dar aqui exemplos de 4 associações que nós muito orgulhosamente reconhecemos e que podem contar connosco no que às nossas possibilidades de dar respeito. Muito bem. Depois em paralelo, imagine, por exemplo, o Got Talent. E imagine o Got Talent americano. E temos um magnífico músico, um tenor que é odivelense, nascido em Odivelas, e criado em Odivelas, residente em Odivelas, fica em terceiro lugar e enche-nos a todos de orgulho, daquela lagrimazinha que às vezes corre no canto. No âmbito nós ainda irão ser criados, posso dizer-vos já em primeira mão que já estão na calha mais prémios, porque nós continuamos com os pés no chão, uma vez que não conseguimos chegar mais longe, mas dessa forma se calhar nós podemos ir criando a tal alma odivelense que nós muito queremos ter. E nas reuniões de direção nós vamos falando sobre os casos que nós vamos conhecendo, sobre situações excepcionais, como aconteceu com o Prémio Educação, com o Prémio Cidadania, e então de repente falou-se de que neste momento existem, porque há mais, já sabemos que há mais, jovens em Odivelas que são autênticos craques, que não são valorizados pelo nosso Conselho, e que nós devemos pegar neles também e dar-lhes a mão para que eles sejam uns dignos representantes do Conselho e, como o Dom Dinis, possam também ser um exemplo para
retirar a urbe, a cidade, o concelho e a cidade de Odivelas apenas de um cantinho da urbe lisbonense. E então veio à baila o nome do Rodrigo Carreto, que tem quando nós vimos de facto, sabíamos de alguns trabalhos que ele tinha feito e da evolução dele, com uma particularidade. Ele começa quase a brincar na Escola de Música Dom Dinis, no conservatório. Inicialmente, aparentemente, foi só apenas para ocupar o tempo, e de repente o miúdo, à semelhança de outros que existem lá no conservatório, acho que explodiram e temos ótimos profissionais no concelho e que não são reconhecidos nem valorizados. Claro que quando nós pedimos o currículo do jovem, a direção estava completamente nas nuvens, porque ele tem um currículo, ele tem 26 anos, tem um currículo invejável e está já aí no top 10 dos tenores mundiais, aparentemente, ou se não, pelo menos europeu. E realmente, com muito orgulho, nós criamos o prémio Prestígio que lhe foi atribuído e que ele tinha acabado, para receber o prémio, ele tinha acabado de atuar em Paris na noite anterior e nem sequer veio receber o prémio diretamente do aeroporto de Lisboa. E, portanto, nós também reconhecemos e agradecemos-lhe muito o comportamento dele e a disponibilidade, mas queremos fazer isso e queremos que ele também venha integrar o grupo de jovens génios que nós queremos colocar à volta do Senado, para que no futuro eles próprios, entre eles, possam ser um exemplo de cidadania em Odivelas. E serão certamente, e serão também aquisições que estão a fortalecer o plantel de modo significativo, digamos assim. Até porque uma das causas de não haver esse orgulho odivelense, não haver essa alma odivelense, pode ser o facto de, apesar de as coisas já não serem iguais ao que eram anteriormente, mas Odivelas ainda é basicamente um dormitório para a população que acaba por consumir mais Lisboa e é um pouco alheia àquilo que se passa à sua volta. O maior exemplo desse alheamento poderá ser o afastamento, o desinteresse em relação à luta recente que se travou contra o corte da linha amarela. Não havia ninguém mais aliado em relação àquele assunto que a população de Odivelas. E que era, efetivamente, a mais prejudicada. É verdade, isso é completamente verdade. Nós ficamos, a associação em si rapidamente percebeu o que é que estava a acontecer e solicitou um estudo. A própria associação solicitou um estudo, que está aqui, ele existe, e portanto que dizia que de facto Odivelas iria ser muito prejudicado com a linha circular. Aliás, não será necessário ser um gênio para perceber que se a linha circular, enquanto neste momento nós entramos em Odivelas e podemos ir até à Baixa Lisboeta, no futuro isso não acontecerá. Nós vamos ficar sempre barrados na entrada da cidade de Lisboa. E, portanto, percebe-se que sempre que eu quiser ir de metro de Odivelas para Lisboa, eu vou ter que, a não ser que fique no Campo Grande, eu terei que ir sempre sair e mudar de linha. A verdade é que foi feito o estudo, foi apresentado também ao Sr. Presidente da Câmara, foi encaminhado para o Ministério dos Transportes, foi encaminhado para o Sr. Primeiro-Ministro, mas houve boa vontade realmente em receber o estudo. O estudo tem pessoas da área, portanto, que sabiam muito bem o que apresentaram, e hoje que está a provar que eles de facto tinham razão, porque já sabemos que já estão a acontecer alterações à linha, mas... e alterações à obra que vêm ao encontro daquilo que é definido no estudo. Mas que mesmo assim, portanto, tudo o que está torto tarda ou nunca se endireita. Entristece-nos que na altura nós tínhamos tido, o nosso Presidente da Câmara não valorizou e aparentemente votou a favor da alteração.
portanto, fez um mau trabalho para o município, mas pronto, as atitudes ficam com quem E as pessoas que não quiseram saber? Infelizmente as pessoas, não foi complicado também, foi rápido arranjar as assinaturas. No entanto, quando se falou em mostrar a indignação da população, a população não respondeu, houve muito pouca adesão e, quando assim é, sem luta, não se consegue nada. E, portanto, foi mais uma coisa que foi para a gaveta e mais uma luta em glória. Muito bem, Odivelas tem crescido rapidamente entre aquilo que poderemos considerar a tradição histórica e a urbe que há nos dias de hoje, e tem crescido muito como gente que vem de fora, vem viver para Odivelas, vem de Lisboa, vem do interior. Ora bom, gente que vem de fora, sobretudo gente jovem, é gente que vai precisar, por exemplo, de creches, que é uma coisa em que Odivelas está absolutamente deficitária. Sim, a semelhança nós tínhamos falado relativamente à situação das estruturas residenciais para idosos, o reverso da medalha também existe. Portanto, relativamente à infância, a problemática mantém-se, também é antiga, já não é recente, e futuramente seria importantíssimo toda a população que vem viver para Odivelas, não é ingressar, mas todas aquelas crianças seria importantíssimo que elas fossem absorvidas rapidamente pelo ensino dentro de Odivelas. E não estou a ver mesmo como é que é possível colocar população que vem para cá, porque vem de fora, grande parte dela, por problemas económicos. Habitualmente as pessoas querem melhorar a sua vida e eu não estou a ver como é que é possível aquelas crianças conseguirem ser enquadradas nas creches ou no ensino em Portugal, tendo que recorrer obrigatoriamente às creches privadas, a pagar 400, 500, 600, 700, 800 euros, que os preços estão completamente diabólicos. Não sei mesmo, e vai ser um problema que em Odivelas está a ser muito pouco valorizado, mas que não sei no futuro que tipo de problemas é que vamos ter. Isto apesar de ainda recentemente ter sido inaugurada mais uma unidade na Póvoa de Santo Adrião, mas lá está, é a gota d'água. Nós temos aquela problemática que é, geralmente existe boa vontade, existe, também é importante saber isto, sabe-se que de facto há essas deficiências. O problema é que, mesmo sabendo das deficiências, nós precisamos de 100% e consegue-se 5%. Portanto, o problema vai ser sempre arrastar com a barriga até que algum dia há de terminar mal. Esperamos que não termine. Muito bem, já falámos aqui também no polo oposto, a questão dos idosos, com a agravante esse lar de referência que há pouco falávamos, que era o lar o antigo lar da Segurança Social, vai reabrir, vai ser gerido pela Associação Luís Pereira da Mota, mas o facto é que o ideal seria uma rede, e por rede podem ser dois já é uma rede, mas o importante seria termos uma rede de lares públicos. Obviamente, eu sou apologista, sou apologista e penso que a associação também apoiaria, como apoiou, aliás, o grupo de cidadãos pelos séniores de Odivelas, porque, de facto, temos a problemática que existe com a infância, que eu dizia que é necessário integrar rapidamente para que eles se sintam como fazendo parte da população integrante do país dos locais, no caso do nosso concelho. O mesmo acontece relativamente aos idosos. É necessário urgentemente que a breve prazo alguém tome conta. Nós estamos a ficar com uma população que se calhar há 20 anos não imaginávamos. Nós temos, qualquer pessoa que trabalha na área dos idosos hoje sabe que encontra com uma facilidade tremenda de pessoas com 100 anos. Existem imensas pessoas. Então, acima dos 90 anos é vulgo. Já é vulgo.
e, portanto, Para um lado é bom isto sinal. quer dizer que a esperança de vida é boa, e quer dizer que a prolongada. qualidade de vida da população portuguesa melhorou. Mas é necessário também melhorar a qualidade de vida, mas sem ser com dignidade, não sei se compensa, diria eu. Muito bem. Vamos dar aqui dirigir o nosso olhar à cultura. Anda por caminhos travessos aqui em Odivelas, diria eu. Por um lado, grande sala de espetáculos, a sala de referência, a Malaposta, está concessionada à gestão privada, e depois os grupos amadores não a podem frequentar, porque aquilo supostamente é para profissionais, mas depois faltam também salas de espetáculos. Há freguesias, Famões, por exemplo, Famões não tem uma única Esquece. sala de espetáculos onde os grupos possam mostrar e desenvolver Exatamente. o seu trabalho. A cultura é sempre o parente pobre do Pobre de orçamento, qualquer mas orçamento. há que olhar também com olhos de ver para aquilo que se pode fazer na cultura. Obviamente, e a prova é possível, se houver vontade, pelo menos massa humana nós temos, existe provas já disso, não é? Mas de facto nós ficamos muito preocupados também como associação com a fraca utilização da Malaposta, que também era um local de referência já, inclusive para a população de Lisboa. Eu que trabalho em Lisboa pude e muitas vezes entre grupos de amigos e de colegas de trabalho, perceber de que eles frequentavam a Malaposta. Aparentemente hoje a Malaposta está a ser utilizada 2 ou 3 dias por semana para um concelho que, como acabamos de verificar, tem freguesias que nem sequer um local de acesso à cultura existe. Ter uma instituição que tem algo, tem prestígio e fama, que não é utilizada a metade da semana, deixa-nos um pouco preocupados Isto para já não não falar conseguimos perceber porque é que isso acontece. Isto para não falarmos no tipo de utilização que é dada àquele espaço. Mas não é uma área que nós, digamos, acompanhamos de viva voz e com critério, mas a verdade é que se percebe de que há falta de cultura em Odivelas, e se nós queremos criar a alma odivelense, não é com falta de cultura que nós vamos resolver essa problemática. Muito bem. Sobre o desporto, Karaté e Judo são, indubitavelmente, as duas modalidades com mais praticantes no concelho. No entanto, a maioria dos clubes funila-se no futsal. É preciso alargar a visão sobre o desporto no município. É preciso apostar noutras modalidades. Obviamente apoiar o seu desenvolvimento. Nós mantemos o conceito de corpo são e mente sã. E, portanto, esse nunca deixou de existir. E, portanto, se não houver vontade de colocar, desde jovens, aos nossos jovens, colocar este conceito na cabeça deles de que corpo são e mente sã é do mais importante para ter qualidade de vida ao longo da sua vida toda, não irá ser depois, muito mais tarde, que isso vai ser conseguido quando os vícios e outros critérios já estão instalados. Eu sei que o dinheiro não chega para tudo, nós temos que reconhecer isso, mas se houver, eu continuo a dizer a mesma coisa, se houver boa vontade em pequenas áreas onde é preciso ir criando novas formas de ver e de estar, provavelmente, se calhar, nós vamos conseguir o que pretendemos para o nosso concelho. Até lá, se houver apenas só uma dica aqui, outra dica ali, vamos chegar, nunca vamos chegar, ou vamos chegar tarde, ou vamos nos arrepender quando for demasiado tarde. E não será certamente por falta de campeões, porque há muitos campeões neste concelho, não só a nível nacional. Massa humana nós temos. Não só a nível nacional, mas também além fronteiras. Temos por aí muito campeão, que aí pode perfeitamente ser exemplo para os mais novos e para que eles se interessem por essas modalidades.
Das pessoas que vêm de fora para Odivelas, tem-se assistido ultimamente viagens mais longas para cá chegar, sobretudo aqueles que vêm além fronteiras e que fogem à fome ou às guerras nos seus países. Odivelas tem crescido em termos de imigração, sobretudo no centro da cidade e num ou noutro bairro mais limítrofe. Joaquim Lourenço, temos sabido integrar esta gente tem permitido ser integrada? Não existindo, a nossa associação não sabendo, não estando muito a par do que está a passar no âmbito da chegada de novos residentes, nesse âmbito, sabemos que eles estão a chegar cada vez mais, infelizmente para eles, coitados, mas que nós queremos receber com o coração aberto. A verdade é que, quando nós olhamos para infantários, não há. Normalmente essa população que chega é a população jovem em idade fértil. É onde é que nós vamos colocar essas crianças? Será que nós não vamos criar guetos, à semelhança do que tem a França neste momento com os países de origem, com os residentes de origem africana, que eram das ex-colónias francesas? Será que no futuro não vamos ter isto aqui também entre nós? Deveria haver um novo olhar, se calhar, do Conselho sobre esta novidade para nós. Esta novidade para vermos o que é possível fazer, mas preocupa-nos imenso que neste momento, olhando às limitações que existem no âmbito da integração, se isto não vai acabar mal também. Há muitas interrogações neste momento. Era importante, do ponto de vista dessa integração, era importante que se criassem cursos para a aprendizagem do português. Completamente. Até porque estas pessoas, na maior parte delas, estão completamente sozinhas. Exatamente. Nós julgamos que o próprio município deveria ter um gabinete de atendimento a toda esta população que chega e apoiá-los no máximo possível. Não estamos a falar, estamos em documentação. O nosso país é uma coisa inacreditável no que toca à documentação. Quando alguém... Eu conheci uma pessoa esta semana, posso dizer, conheci uma pessoa esta semana que já está a trabalhar aqui no Conselho de Odivelas. Trabalha, tem emprego, contrato de trabalho e não consegue obter o número de segurança social. A senhora está a esperar 3 meses para conseguir obter o número de segurança social. É inacreditável, não dá para acreditar. Portanto, o patrão, na minha opinião, está a cometer uma ilegalidade porque tem uma funcionária com contrato de trabalho e que não sei como é que ele faz os descontos para a pessoa se ela não tem ainda sequer o número de segurança social. Portanto, soube esta situação esta semana, relativamente a uma pessoa que perguntou como é que podia fazer. A senhora conseguiu inscrever-se, então penso que vai para a Zona Oeste, conseguiu uma marcação na Zona Oeste para ir conseguir obter o número de segurança social. Isto não é um país a sério, isto é um país a brincar, ou então é o sítio do pica-pau amarelo. Pelo menos cheio de dificuldades. Joaquim Lourenço, não queria terminar esta conversa sem abordar o Mosteiro de Odivelas. Foi um investimento que a Câmara fez. Está a ser rentabilizado ou foi mais uma oportunidade perdida? Sim, realmente, eu pessoalmente posso falar por mim, eu defendi com unhas e dentes esta vinda para as mãos do município. Vou dar uma de uma política conhecida da nossa praça, que foi tramada ao falar na família. A minha filha, por exemplo, foi aluna do Instituto de Odivelas e quis casar no Instituto de Odivelas. Eu tive que pedir para que ela pudesse casar no Mosteiro de Odivelas, de São Dinis e São Bernardo, na igreja. Eu tive que pedir autorização ao Colégio Militar e pagar, digamos, a autorização do espaço. Portanto, lógica nenhuma. Na minha terra, eu estar a pedir para que se cumpra um desígnio com características nacionais, porque as famílias portuguesas são essencialmente católicas,
e com características específicas, não tinham, na minha opinião, coerência nenhuma que fossem os militares a tomar conta de uma casa que é o ex-libris do Conselho. Mas Só neste que, momento a gestão já é entretanto, municipal. ela passou para... penso que todos nós defendíamos esta mudança, só que aquilo são... Não sei, penso que aquilo terá provavelmente da área 1 km², penso que são mais. Entre os terrenos e a área. Sim, mas a gestão agora é municipal. Não deveriam estar já lá instalados vários serviços da Câmara? Eu falo por mim, provavelmente teremos todos esta ideia. E libertar aquelas instalações. E todas aquelas instalações que lá estão, lembrem-se que o número de quartos que estão a ser criados para jovens estudantes. Eu sou apologista disso, tudo bem. Eu sou apologista, há falta. Nós queremos que os nossos jovens tenham condições para poder estudar, mas aquilo é uma área que as pessoas não têm. Eu conheço aquilo por dentro. As pessoas não têm a noção da área que aquilo tem e das potencialidades que aquele ex-libris tem. E julguei eu que a primeira coisa que fosse fazer era restaurar algumas áreas e todos os serviços da Câmara Municipal de Odivelas transitassem para lá. Depois, com certeza, criar um polo de concelhio ali, com empresas, mas tendo ali, porque é muito simples. Se nós quisermos, qualquer um de nós quiser ir tratar de qualquer coisa, é uma anedota. Eu há tempos tive um problema pessoal com o Departamento de Urbanismo. Eu tive que andar aí a perguntar onde é que aquilo ficava. E eu conheço as ruas todas, até os nomes das ruas quase eu sei de Odivelas. Porque eu, além de viver há mais de 40 anos em Odivelas, eu trabalhei uns 30 em Odivelas. Portanto, não é possível que eu que sou odivelense, eu sinto-me odivelense de gema e de alma e coração, e ando à procura de qual é onde é que eu vou encontrar um departamento da Câmara Municipal. É imbecil, desculpem lá. Vão-me desculpar o termo, mas é patético e é com uma falta de visão e de estratégia e de estrutura. Não interessa, as pessoas que me incomoda fortemente. Até por razões económicas, porque já nem falamos por aí. O município poupava dinheiro. Já nem vamos por aí. Sim, mas isso terão. São outros, porque também reconheço que os alugueres também. Como eu tenho um amigo muito engraçado que foi imigrante durante muitos anos na Alemanha. E que ele diz, e que eu nunca esqueço quando alguém me fala sobre essas coisas, e que ele diz para mim, estamos a falar, por exemplo, sobre dinheiro, o dinheiro mal gasto, ou coisa no género, pelas famílias ou pelas instituições, e ele dizia, Joaquim, o dinheiro é para movimentar. É para movimentar, é preciso movimentar o dinheiro. E penso que me percebem com isto. Portanto, aquelas pessoas que recebem os contratos, provavelmente ficariam sem um bom quinhão. E, portanto, é nessas coisas. Não é por aí também que eu, digamos, não concordo, mas isso são outros quejantes. A minha conversa está no tal sonho do gostar de ser odivelense, que é temos todas as condições, e depois tudo leva muito tempo. Qualquer coisa, estruturalmente nesta nossa terra, parece que nós estamos a pensar em ir a Marte. Porque organizar alguns, porque há departamentos como é natural, provavelmente com uma sala semelhante a esta, pode começar a trabalhar. E, portanto, não se faz tudo de uma vez, fará-se grão a grão. A verdade é que vai-se fazendo. Qual é o tempo em que o nosso ex-libris passou para a Câmara Municipal de Odivelas? Pois já lá vai tempo mais que suficiente para lá estarem instalados vários serviços. Vidros partidos lá e material espalhado lá pelo interior, porque eu passei lá e tive que me desviar para não me cortar os pés. Os edifícios que não são utilizados geralmente prestam-se a essas coisas. Exatamente. Muito bem, Joaquim Lourenço, volto a agradecer a disponibilidade para termos tido esta conversa e para fechar, e voltando ainda ao orgulho odivelense, há aquela história entre os naturais do Porto e os naturais de Gaia,
é quase uma ofensa mortal dizer a alguém de Gaia que é do Porto. Você tem esperança que isso venha futuramente a acontecer aqui entre Odivelas e Lisboa? Que é possível, aliás, esta associação existe porque acredita nisso. Agora, como é